Hoje é dia de quê? De tutorial, meu irmão! Stop, take it slowly, darling, this time. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. Antes da gente começar, já deixa seu like maroto aí pra dar uma força pro canal. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você saber sempre que eu mando um vídeo novo, beleza? O tutorial de hoje foi uma ideia de um dos inscritos que pediu pra eu ensinar como fazer um relógio no PowerPoint. E eu vou fazer mais do que isso, eu vou ensinar como animar um relógio no PowerPoint. Olha, eu preciso admitir que quando eu tava começando a aprender a fazer essas animações, eu precisava fazer um efeito desse tipo. E eu levei um bom tempo pra descobrir como é que fazia. Mas depois que eu descobri, eu vi que era um negócio ridiculamente fácil. Então, sem enrolação, vamos ver como é que funciona essa parada. Então vamos dar início aqui pro nosso tutorial. Bom, já tô aqui com o meu PowerPoint aberto, já vou começar aqui excluindo essas duas coisas. E eu vou colar aqui um relógio que eu achei na internet. Ah, Boneto, onde você achou esse relógio? Ah, cara, procura na internet. Esse aqui até que tá bem tosco. Pra ser sincero, né, dá pra ver que se der um zoom vai tá bem tosco mesmo. Mas é só pra esse tutorial. E é isso aí, tá valendo. Primeira coisa aqui, cara, que a gente vai fazer, dar uma estilizada nisso aqui, né? Criar uma composição aqui pra esse slide, tá? Então, primeiro de tudo, segurando o Ctrl, eu clico e arrasto e faço uma cópia. Olha só que magia. Se eu clicar com o botão direito e vir aqui em desagrupar, eu consigo desagrupar esses dois elementos que eu tinha feito um fundo aqui branco para ele não ficar vazado. Então eu vou excluir isso daqui. E esse outro aqui, ele está na frente desse primeiro que colei. Então primeiro o que eu vou fazer é clicar com o botão direito e vou enviar para trás. Beleza, agora eu aumento um pouco o tamanho dele. Vou deixar ele aqui do lado assim, ó. E vou colocar aqui em formatar, aqui em ferramentas de imagem, cor, e venho aqui nessa opção desbotado. Pronto, já deu um efeito aí surrealista do século sei lá o que. Já ficou bacana, já deu outra cara aqui pro nosso slide. Beleza? O que mais que eu vou fazer? Bom, vou aqui inserir, vou criar uma forma, um retângulo. Venho aqui, faço um retângulo assim. Vou deixar sem contorno e o preenchimento eu vou deixar esse roxo aqui. Não quero esse retângulo exatamente reto, então clico com o botão direito, venho aqui editar pontos e aí eu consigo editar esse ponto aqui, ó, para trás, para ele ficar mais ou menos nesse estilo. E já ficou um negócio aqui já bacana, né? Clicando segurando o Ctrl e clicando e arrastando, eu fiz uma cópia. Mando essa cópia lá para trás e eu inverto, ao invés de ter o preenchimento, eu tiro o preenchimento dele e deixo o contorno da mesma cor. Aumento um pouquinho o tamanho aqui, segurando o Shift e o Ctrl. E aí eu já vou ter esse efeito aí bacaninha aqui, ó. Legal. Bom, depois a gente anima isso aqui para ver como é que vai ficar. Então vou colocar aqui também giro, aumento essa letra aqui, posso deixar branco, vamos aumentar aqui um pouco mais, deixa aqui para organizar, eu vou centralizar ele no meio, aumentar aqui até esse tamanho tá bom, e aqui eu vou aumentar até que ele fique de uma forma, deixa eu ver, 115, vamos deixar aqui 120, talvez. Não, ele ainda tá um pouco grande. Deixa o negrito. Tá um pouquinho grande. Tá em 100 agora? Não, vamos deixar aqui uns 105. Beleza, ele já tá com as bordas saindo um pouco. É esse efeito que eu quero. Seguro o Ctrl, arrasto para baixo, mudo o texto, que eu vou colocar outro texto. Aumento um pouco o tamanho dele, até ele ficar aqui, sei lá, com 155 talvez. Bom, já ficou legal. Beleza, depois a gente pensa em animar esses textos aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos criar aqui, colocar inserir aqui e vamos colocar essa linha. Vou criar uma linha aqui, deixar ela bem aqui no meio, mais ou menos assim, ó. E aí o que eu faço? Vou mudar a cor dela aqui, vou deixar sei lá, um roxo mesmo, pode ser.
aumentar a espessura dela um pouco. 3 talvez. Tá legal. Quando eu clicar em animação e colocar aqui nessas animações amarelinhas aqui, vai ter essa opção aqui de rotação. Só que quando eu clico, olha o que acontece. Não é isso que a gente quer, não é verdade? Por quê? Porque o ponto de equilíbrio, digamos assim, da animação é o meio dessa forma. Então ele vai girar sobre esse ponto aqui do meio e não é o que a gente quer. Então o que a gente pode fazer para contornar isso? Bom, uma forma que eu descobri que resolve esse problema é o seguinte: a gente pode aumentar o tamanho disso aqui, né, de forma que ele fique o dobro, né, do tamanho que a gente tinha colocado. Venho aqui, vou alinhar ele aqui, os dois no meio, para eles ficarem exatamente alinhados aqui. Só que eu não quero que essa animação ela fique dessa forma. Eu não quero isso, eu quero que só ela gire só essa parte de cima e essa parte de baixo não apareça. Então eu seleciono essa linha, venho aqui em formatar, nessa opção aqui, ó, formatar forma, eu vou ter aqui essas opções. Eu tenho linha sólida, linha de gradiente e sem linha. Se eu clicar aqui em linha de gradiente, eu consigo colocar um efeito gradiente nessa linha. Incrível, não é verdade? Então se eu colocar aqui, ó, eu tenho os gradientes pré-definidos, o tipo de gradiente, a direção, o ângulo. Então eu vou colocar aqui, o tipo dele, ele pode ser linear, ele pode ser radial, pode ser retangular, pode ser um caminho. Para esse efeito eu vou colocar linear. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar dois marcadores desse daqui, vou deixar só 2 marcadores. Um deles vai ser o marcador da cor que eu quero, ou seja, vai ser o roxo. E o outro, ele pode ser qualquer cor, só que vai ter que ter transparência 100%. Ou seja, ele vai do roxo até transparente, né? Até o momento que ele não aparece mais. Então o que eu faço aqui? Eu trago este marcador até mais ou menos 51%. E esse outro eu trago até 50%. E aí eu vou ter este efeito aqui. Ou seja, ele vem até aqui no meio, depois ele some. Entendeu? Muito simples, não? E quando eu clico para ver a animação, olha só que magia. Parece que é um reloginho. Entenderam? Bom, se eu quiser que esse reloginho fique aí contando até o slide acabar, eu clico aqui nas opções aqui de animação, eu posso clicar aqui em iniciar após o anterior. E eu posso vir aqui no intervalo dele e clicar aqui, ó, em repetir. Eu coloco assim, ó, até o fim do slide. Ou seja, ele vai ficar repetindo até o slide acabar, entendeu? Então eu clico aqui, ele vai ficar lá repetindo meia hora, enfim, 40 minutos, o tempo que for necessário. Eu posso também mudar a velocidade dessa animação, deixar ela mais rápida ou mais devagar, também vindo aqui, ó, no intervalo, aqui na duração. Se eu deixar a duração menor, significa que ele vai fazer a volta em menos tempo, isso significa que ele vai fazer mais voltas. Se eu deixar mais lento, né, uma duração maior, ele vai fazer mais devagar. Mas eu vou deixar assim mesmo, porque eu acho que tá bom nessa velocidade aí, tá ok pra mim. Beleza? Vamos animar também essas outras formas. Um negócio bacana que a gente tem aqui no PowerPoint, a gente pode separar cada uma dessas formas e colocar um nome para cada uma delas. Como que a gente faz isso? Aqui em página inicial a gente tem essa opção aqui, selecionar, e a gente tem painel de seleção. Tudo que está neste slide está aqui, só que a gente tem os nomes genéricos, digamos assim. Então, se eu quiser fechar todos os olhinhos aqui, eu posso ver um a um. Então, por exemplo, esse conector reto é o meu ponteiro, então eu posso clicar aqui, ó, ponteiro. Fica mais fácil eu renomeando isso para eu saber o que é cada uma das coisas, entendeu? Como o fundo ele tá apagado aqui no caso, eu não tô vendo o fundo. Esse daqui é o que tá escrito passos, é o meu texto escrito passos. O outro é o meu texto escrito primeiros.
Esse aqui é o retângulo, é o fundo. Eu vou deixar aqui fundo roxo. Eita! E esse daqui é o meu relógio, sendo que eu tenho aqui essa foto aqui, que é a foto do relógio em si. Relógio, vou colocar aqui relógio de novo. E aqui é um fundo para o relógio, né? Um fundo branco. Esse outro é o relógio que eu dupliquei, então vou colocar aqui relógio desbotado. E por fim, esse último aqui eu posso jogar ele aqui para cima, que é o contorno do fundo. Pronto, assim eu sei cada uma das coisas, o que é, e fica mais fácil de eu selecionar para eu conseguir animar. Se eu vier aqui animações no painel de animação, eu consigo animar elas separadamente. Então o que eu posso fazer? Primeiro eu posso clicar aqui no relógio e dar um efeito aqui primeiro de esmaecer e adicionar um efeito de linha. Esses dois efeitos eles estão juntos. Como que eu faço para eles acontecerem juntos? Eu clico aqui nesse segundo, clico aqui na opção para ele começar com o anterior. E eu coloco o intervalo dele, o mesmo intervalo que eu coloquei no anterior. A diferença é que aqui a linha está para baixo. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que a linha vá para a direita. Eu clico aqui para ele começar um pouco para trás e para ele terminar exatamente na posição que ele está agora. Aí aumentou aqui de novo. Vamos configurar aqui de novo para ele meio segundo, né, a duração dele, para ele ter a mesma duração que o de cima. E o de cima eu posso fazer após o anterior. Vamos deixar aqui para cima. O ponteiro eu posso clicar para ele primeiro esmaecer. Então eu venho aqui na adicionar animação e primeiro ele vai esmaecer, clicando aqui em após o anterior, e depois ele vai girar. Então por enquanto ele está assim, ó, ele aparece e gira o ponteiro. Só que eu quero que esse outro faça o mesmo efeito, só que na direção contrária. Então vamos lá, de novo. Eu venho aqui, clico em esmaecer, clico em adicionar animação, linha, só que ele está para baixo, eu vou mudar a opção de efeito para a esquerda, certo? Aí eu faço esse efeito iniciar um pouco para trás e terminar efetivamente no ponto que ele está agora. Mudo o intervalo dele aqui para a duração de meio segundo, que é a duração do anterior, e coloco aqui para ele iniciar com o anterior. E eu jogo essas duas animações aqui para cima, ó, e eu já tenho esse efeito. Olha que da hora. Beleza, aí eu aplico um efeito aqui para esse daqui também. Vamos fazer surgir, pode ser. Só que ao invés de ser de baixo para cima, eu vou colocar da direita para a esquerda. E esse daqui também eu posso fazer o mesmo efeito, inclusive. Surgir da direita. E aí eu coloco esses dois. Pode ser até com o anterior aqui. E aí eu tenho esse efeito. Só que esse aqui acho que ficou melhor, talvez seja melhor após o anterior. Legal também a gente animar esses dois textos aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer esse daqui surgir de baixo para cima, então eu venho aqui surgir ele de baixo para cima, ao passo que este outro aqui surja de cima para baixo. Então o efeito todo. Beleza, e aí eu posso também brincar aqui, colocar outras informações, por exemplo, informação 1, diminuir um pouco a letra, posso deixar a mesma cor ali de cima, tiro, diminuo um pouco o tamanho, posso deixar aqui talvez um cinza quase preto. Eu consigo brincar dessa forma aqui, ó, e aí eu vou com o Ctrl pressionado, eu vou colocando as informações aqui, de forma que o meu slide fique bonito, né? Fique visualmente bonito.
Viu como é simples? É só você usar um pouco ali de lógica e você consegue fazer animações muito belas como essa que você acabou de ver. Não tem segredo. Rala que rola, meu irmão. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ajude-o a crescer. Compartilha com todos os seus amigos para me dar uma força aqui. Me siga em todas as redes sociais para ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Valeu e até mais.